Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eu Amo Boletos. Eu me chamo Giza Benchimol e estou aqui para apresentar esse podcast maravilhoso que foi, na verdade, assim, quando caiu uma ficha, né, para mim, em que eu percebi que para eu ter crescimento, eu precisava ter comprometimento financeiro. Porque sem comprometimento financeiro, não há crescimento. E a gente tem um assunto muito especial hoje para falar. Vocês sabem que eu adoro falar sobre imóveis, né? Eu acho que é uma fonte de renda muito segura nos dias de hoje. Então, só que às vezes a gente pode entrar em enrascadas. Então, a gente chamou aqui uma especialista no direito imobiliário para justamente trazer algumas... clarificar para a gente o que a gente precisa fazer, como que a gente pode regularizar um imóvel. Eu sei que tem um estudo, acho que, não sei se é na Caixa Econômica, não sei aonde é um estudo, que cerca de, acho que mais de 50%, né, dos imóveis em Manaus são irregulares. Então, o que isso significa? Que a pessoa que vai comprar tem riscos, porque não foi fiscalizado, não foi uma obra onde se comprove que todas as estruturas foram feitas, né, que tem uma base, que está tudo legal ali com aquela obra. E outra coisa, a pessoa que vai vender esse imóvel, que ela herdou da família, o tio construiu, aquela coisa bem familiar mesmo, você não tem como fazer com que a pessoa que vai comprar possa financiar seu imóvel, porque você não tem o habits, você não tem o histórico daquele imóvel, e aí fica mais difícil você fazer novas negociações com o imóvel que você já tem. Então, para clarificar todas essas ideias, porque o que eu quero é que você cresça, que você realmente possa criar mais dinheiro na sua vida, que você possa sair desse imóvel que não está legal, mas que você pode legalizar, que você possa entender os processos que você vai fazer para legalizar esse imóvel, e depois que ele estiver redondinho, tudo demora, gente. Às vezes é desafiador mesmo, mas a gente precisa curtir a jornada. Eu não estou aqui para desanimar ninguém, pelo contrário. Eu estou aqui para a gente saber que tem problemas, mas que a gente pode dar um passo de cada vez na direção dos nossos sonhos, da nossa prosperidade financeira. Anne Leite, doutora Anne Leite, seja bem-vinda ao Eu Amo Boletos. E é um prazer te receber aqui. O prazer é meu. Estou super emocionada, muito feliz. Ai, que bom, Anne. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui, né, pra gente, para as nossas pessoas que assistem aqui. E outra coisa, gente, assine o nosso, bota lá, aperta lá no sininho, né, indica para os seus amigos, para que mais pessoas possam, né, receber esse tipo de informação. Anne, vamos lá. Anne, tem muito boleto, Anne, para pagar? Tem, mas tem muito boleto. Tá tudo em dia, tá Anne? tudo tá tudo em dia. Tá querendo criar mais boleto, Anne? Tô. Olha, Anne, né? Criar aquela responsabilidade, né? É isso aí. Não comprometimento. Não tem saída, Anne. Se a gente não se compromete financeiramente, dificilmente a gente cresce. A gente vai ser mais criativo para criar outras possibilidades para a gente criar dinheiro. É verdade. Anne, me conta um pouquinho da tua história. Quem é a Anne Leite? Como é que tu chegaste no direito imobiliário? Primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho muito conhecimento, tenho estudado muito, né? Uhum. Então é um prazer para mim dividir e compartilhar conhecimento, né? Eu acho que esse que é o nosso propósito maior dentro da nossa profissão. Na verdade, eu estou num caminho da advocacia que nem eu sonhava. Meu sonho era ser servidora pública. Estudei por 5 anos para ser servidora pública. Olha. E aí acabou que Deus não queria que eu fosse advogada. Me direcionou para essa área imobiliarista por uma indignação minha. Foi mesmo? Foi. Tu entraste numa furada, fala a verdade, Anne. Não, conta na verdade logo. Não foi uma furada. Fizeram uma furada comigo. Fizeram uma furada contigo. Há um tempo atrás, o meu apartamento, né, foi inundado com água de esgoto. Meu Deus. Foi um negócio horrível, assim, sabe? Horripilante. Na época eu fiquei muito mal, muito triste, mas aí, como sempre, né, Deus traz uma oportunidade em cima de algo difícil. Então, eu resolvi abraçar essa oportunidade. Uhum. E aí, a gente tinha se mudado recentemente para o nosso apartamento
e era impossível a responsabilidade daquela inundação ser nossa, ser minha e do meu esposo. Então eu fui atrás de descobrir de quem era a responsabilidade, né? Se era do condomínio, se era da construtora. E eu lembro de ter que conversar com vários advogados na época, e eles ficavam assim, sabe, atemorados, assim, de, meu Deus, não se pode processar construtora, não pode processar condomínio. E eu fiquei, ninguém está fazendo isso, então eu vou lá e vou fazer. Vi também uma oportunidade aí. Aí eu comecei a investigar. A gente teve 4 inundações durante uma semana. O condomínio, né, se disse que era culpa da construtora, culpa minha. E aí eu fui atrás de investigar e estudar, né? E estudei muito. Contratei um perito, um engenheiro que hoje é um amigo meu, que em algumas causas de imobiliário, de vícios construtivos, ele atua juntamente comigo, faz aquele laudo pericial para saber de quem é realmente a responsabilidade, se é minha, se é do condomínio, se é da construtora. E aí foi constatado de que era a falta de manutenção do condomínio. Então, assim, a partir dali, a gente entrou contra o condomínio judicialmente. Tudo bem, graças a Deus, ganhamos. E aí começou a surgir essa paixão pelo direito imobiliário. E eu vi um direcionamento de Deus ali em ajudar pessoas, né? Porque eu via que pessoas se sentiam muito leigas em relação a isso, de saber de quem era a responsabilidade na proteção do seu patrimônio, né? Quando você passa muito tempo ali pagando, muitas vezes, um apartamento, uma casa, 320 meses. E a cultura, Giza, do brasileiro é não proteger o seu patrimônio. Eles pagam, mas procrastinam essa proteção. Então, eu acredito muito que quando eu cuidei ali do meu imóvel, fui buscar a responsabilidade, já começou aquela proteção em manter o meu lar, em manter o meu imóvel. Olha só, gente, eu tô aqui já impressionada mais uma vez aqui com a Anne. Anne, assim, o que eu mais, assim, tenho percebido, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que vão cruzando a minha, é que na hora do caos é que há o redirecionamento de rota. Com certeza. Né? Então, olha só, gente. A casa dela foi inundada, né? Por esgoto. Não sei nem que condições ficou a casa dela. Imagina aqui. Não consigo nem imaginar. Porque acho que só ela que passou que sabe. Então, o que eu quero trazer com isso? Eu sei que é só um parêntese aqui, que não importa, não sei como é que está a sua vida hoje, se você está passando um desafio muito grande, seja na sua saúde, seja financeiro, seja emocional, espiritual, o que você está passando hoje, acolhe, né, recebe, aceita, que dói menos, e passe a olhar com bons olhos. E entender o que eu tenho que aprender com isso, né? O que isso está trazendo de novo na minha vida, que foi o que a Anne fez. Com certeza. E aí ela redirecionou a carreira dela, tem noção disso? A minha carreira inteira. A carreira inteira dela. Hoje ela atua no direito imobiliário depois do perrengue que ela passou da inundação da casa dela. E Anne, me fala assim, como que o advogado nessa área do imobiliário, ele atua e qual que é a importância dele? Você já falou aqui, acho que você repetiu várias vezes aqui, proteção do patrimônio. Sim. Quando você fala proteção do patrimônio, a primeira coisa que vem na minha mente é assim, seguro de imóveis. Sim. Isso é uma proteção, tá? Essa é a que vem primeiro. Aí eu pensei pensando assim, meu Deus do céu, será que eu renovei o meu seguro do meu imóvel comercial, do meu imóvel da minha casa? Então, são coisas que eu penso nisso. Mas o que é essa proteção que você fala do patrimônio e como que o advogado da área do imobiliário ele pode orientar as pessoas? Sim, exatamente. Um advogado imobiliarista, dentro do direito imobiliário, ele pode atuar tanto na rescisão contratual em relação à construtora. Uhum. Ele consegue ali ver os direitos, de fato, de quem foi a culpa daquela rescisão, né? Consegue atuar dentro da locação
de imóveis, ali em proteger não só o locador, mas também o locatário, fazer um contrato, sabe? Bem seguro, que chega muito lá no escritório para a gente. São contratos, assim, que é benéfico apenas para uma parte, a outra parte acaba deixando ser lesada, assim, digamos assim. Em relação também à regularização de imóvel, por exemplo, eu costumo dizer que a proteção ao patrimônio começa na compra do imóvel. Né? Muitas vezes a pessoa ela compra ali um imóvel completamente enrolado, digamos assim. E a gente vem com essa proteção para aquela pessoa ter por toda a vida um imóvel seguro. De nenhuma pessoa chegar lá e dizer, querer a retomada da posse daquele imóvel. Isso acontece muito, 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 muito dentro do escritório. E também em relação à análise de risco, que é o que a gente faz também na análise de risco do escritório. Recentemente chegou um cliente lá com a gente, que ele queria comprar um imóvel. É muito interessante essa história. Ele se livrou de uma enrascada. Né? Existem 3 clientes que chegam sempre no escritório. O cliente conservador, o arrojado e o conservador arrojado. O conservador é aquele que quer comprar o imóvel para morar a vida toda com a sua família, deixar filhos e netos. Tem um arrojado, que é aquele que não está ligando se tem contrato de compra e venda. Ele quer comprar para investir e logo vender novamente. E tem o conservador arrojado, que é aquele que quer comprar para a vida toda, mas ele compra para investimentos. E esse nosso cliente, ele queria comprar esse imóvel, né, para um aluguel, ele queria fazer um galpão para aluguel. E no meu ponto de vista de experiência jurídico também, né, que eu não sou corretora para fazer essa comparação de avaliação, o imóvel valia assim, mais de R$1 milhão. E a venda do imóvel estava a 500 mil. Então, já fiquei assim, né, alerta, vamos lá. Ele trouxe toda a documentação da compra e venda, que tem aquela cadeia dominial do primeiro comprador, o segundo, o terceiro, até chegar a ele. Fomos fazer, analisamos e pasme. A primeira vendedora estava respondendo um processo criminal de que, na época, ela vendia e comprava imóveis aqui em Manaus e ela estava respondendo por esse processo criminal. Ou seja, se ele comprasse aquele imóvel, futuramente ele poderia ser embargado para regularização daquele imóvel. Então, quando a gente chegou e trouxe essa informação para o cliente, ele ficou super, né, aliviado, porque aos olhos dele era um bom investimento, mas que ele ia investir 500 mil, mas que, na verdade, depois, se ele não conseguisse regularizar, ele ia perder 500 mil reais. Meu Deus, que então, loucura. assim, é essa análise de risco que começa sempre na compra e venda, né? Porque aqui em Manaus o que acontece muito são inúmeros contratos de gaveta. A gente chega com clientes que querem comprar um imóvel e aí são inúmeros contratos de gaveta que não tem a regularização. Quando eu falo em regularização, é de ter o nome no registro de imóveis, no título definitivo. Eu costumo dizer que posse todo mundo tem, mas propriedade é quando o seu nome está no registro de imóveis. Essa é a diferença da escritura para o registro? Se eu tenho a escritura e eu não tenho a posse ainda? Olha, posse é você ter um papel, por exemplo. Eu tenho a posse daqui. Só que aqui no nome tá Giza, mas eu tenho a posse. Mas no registro de imóveis, lá no cartório, tá o nome da Giza. Sim. Entendeu? Então, muitas pessoas têm a posse da casa há muitos anos, mas não tem o seu nome no registro. Quer dizer, às vezes não tem nem a escritura. Não tem nenhum registro, que é a escritura, não tem. Aí que a gente entra também nesse processo aí de regularização. Poxa, maravilha. Nossa, isso daí é maravilhoso mesmo, né? E me diz uma coisa, hoje tem muito no mercado estelionatários nessa área principalmente aqui no Amazonas, né? Porque a gente sabe que tem muita terra, né? Ainda moramos num estado que tem muita terra, né? Como é que a pessoa precisa? Ela contrata você e você faz essa pesquisa? É assim que funciona? Quando faz essa análise de risco, que é a análise para saber se aquele imóvel é seguro de comprar, porque você está investindo aquele dinheiro que você tem, né? Por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente real, que ela não fez essa análise de risco, ela me encontrou depois que ela comprou. E tinha uma quadrilha vendendo esses imóveis, né?
usando ali, eles forjaram os contratos de compra e venda passados. Só que uma pessoa leiga, ela vê assim, acha até bonito, né? Poxa, tá tudo completo. Só que quando a gente é especialista, a gente consegue ver que algumas numerações não batem, que quando a gente pede algumas certidões no cartório responsável por aquele imóvel, que é aquela área, não bate. O número do IPTU eles colocam, às vezes, errado, justamente para que a pessoa não consiga passar o nome do IPTU para o nome dela, porque às vezes esses imóveis só tem IPTU, né, que é a inscrição imobiliária, juntamente com a prefeitura, não tem com o cartório, juntamente com o cartório. E aí ela foi e comprou, deu o valor todo de toda a sua rescisão, né, ali trabalhou bastante. Foi um caso muito triste no escritório até. E depois aquele vendedor estelionatário sumiu. Então, depois ela não conseguiu retomar o imóvel, e aí eu fui explicar para ela que aqueles documentos de compra e venda eram forjados. Então, isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Nossa, isso aí é muito triste, né? Porque é o que eu sempre falo aqui, né? O sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria. E você ter esse conhecimento, essa assessoria jurídica prévia do imóvel, né? Pesquisar, né? Inclusive antecedentes criminais dessas pessoas com todas, certeza, né? Para saber se realmente condiz com tudo aquilo, isso é importantíssimo. Agora vamos falar agora de uma coisa que é problema, não só do Amazonas, mas nacional, que é a regularização dos imóveis. Né? Aquilo que eu estava falando no início, quantas pessoas vão construindo, né? Vai fazendo puxadinho, né? Aí faz o puxadinho e daqui a pouco tem um imóvel, 3 quartos, uma casa, né? Tem piscina e tal, mas tudo irregular, né? Não tem um projeto estrutural da casa, não tem o projeto arquitetônico, não tem elétrica, não tem hidráulica, né? Não tem nada da casa, nenhum registro de como aquela obra, né? Passou por todas essas... Até porque a gente sabe, né, que a situação do brasileiro, essa é real, né? E como que a pessoa pode começar? Quais são, assim, os passos básicos que uma pessoa que tem um imóvel irregular, que ela pode ir caminhando para a luz? Olha, eu vou falar aqui de uma forma bem ampla, porque, assim, direito imobiliário, ele é muito complexo. São coisas minuciosas, né? Cada caso é um caso. Eu costumo dizer que dentro do direito imobiliário, cada documento é um documento, cada imóvel tem sua história. Chega pessoas lá no escritório e fala assim, olha, doutora, mas o meu caso é igual do fulano. Na verdade, não é. Pode ser parecido, mas quando você vai ver toda a documentação, como ele construiu, né, essa casa, como ele levantou, é diferente. Mas, assim, de base, quando chega um cliente querendo regularizar, primeiro a gente vai atrás do cartório de registro de imóveis. Cada cartório ele é responsável por uma região da cidade. Por exemplo, o primeiro cartório de registro de imóveis, ele é responsável, se eu não me engano, pelo Parque 10, ali pelo Xangri-Lá. Tem ali o Nova Cidade, que é eu acredito que seja o quarto, que assim, a gente não sabe muito de cabeça, porque quando Sim. a gente vai indo, a gente vai levando, né? E aí os primeiros passos é saber como que está esse imóvel diante do cartório de registro de imóveis, tirar uma certidão ali, uma matrícula, né, uma certidão atualizada da matrícula ou da transcrição, para saber como que se posiciona. Ah, não tem nada, não tem nenhuma matrícula, não tem uma transcrição, tudo bem, vou tirar uma certidão informando que não tem nada. Seguimos para o segundo passo, que é diante da prefeitura, para saber se existe ali um IPTU, um cadastro imobiliário, né? Se não existe, já começo a retirar ali daquele local, né, que foi ali, que a pessoa construiu ali aquela casa. Começa o processo de regularização, né? Fazer o habite-se, fazer ali a planta localização, o memorial descritivo, de fato regularizar ele, ver com a metragem direitinho. E aí depois a gente passa para o fato de que como se originou a posse daquela pessoa naquele imóvel. Se foi por uma venda, se foi por uma doação, ou se foi por um pagamento. Às vezes as pessoas pagam imóveis como uma forma de pagamento, não tem dinheiro e falam, olha, não, vou te dar aquele imóvel ali como pagamento. Ou se foi um herdado, uma herança. E aí, a partir daí, se projeta como será o processo de regularização. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, chega um cliente meu chamado José.
Ele comprou um imóvel do João. Mas quando eu fui no cartório, eu vi que no registro tá Josias. Não é nem o José, nem o João. Aí eu pergunto do meu cliente: José, você conhece o Josias? Doutora, nunca nem ouvi falar. Só conheço o João que me vendeu o imóvel. Então, assim, já começa aí por um lado da uso capião. Que ele tem a posse. Lembra que eu falei? Lembro. Mas a propriedade está no nome do Josias. Entendi. Então, a posse está no nome do José, porque ele está lá, está tendo aquele ânimos domini, está cuidando, está fazendo benfeitorias, está pagando a conta de água, está pagando a conta de luz, e aí já começa a direcionar para um uso capião. Vou te dar outro exemplo. Vamos supor que João comprou de José, contrato de compra e venda normal. Só que José não quer passar a escritura definitiva para João. Ele se nega. Isso acontece muito. Sabe o que eles falam? Não, doutora, na hora que eu vendi por um preço, só que depois eu achei que valia mais. Meu Deus! E já tem a documentação, já foi pago. Aí o meu cliente fica: doutora, eu não sei o que eu faço. Aí a gente entra com uma adjudicação compulsória, que tem o termo de quitação lá, tem a comprovação de que quitou, a comprovação de que ele não quer fazer a escritura definitiva e a comprovação de que tem aquele contrato de compra e venda. Então, a gente segue pela adjudicação compulsória. Então, assim, cada caso é um caso. São inúmeras as possibilidades, mas o que aparece muito lá no escritório é o caso de uso capião. Que legal, que legal. Então, além dessa dificuldade, né, que o povo brasileiro tem, existe, assim, como é que eu posso te dizer? O que mais acontece, assim, que impede as pessoas de regularizar o seu imóvel? Por que é tão difícil toda essa parte burocrática, né? É muito alto o custo para você, por exemplo, contratar seus serviços, né? Existe alguma outra maneira da gente fazer isso, regularizar o imóvel? Qual é o custo disso, geralmente? Olha, o custo geralmente não é muito baixo, ele é mediano, digamos assim. Sim. Porque assim, por exemplo, para você fazer uma planta localização, um memorial descritivo, você vai ter que contratar engenheiro também. Não é só o serviço do especialista ou de alguém que vai fazer o processo de regularização. Também existe ali as taxas cartoriais, né? Que às vezes precisam ser pagas também, né? Um processo de uso capião dentro do cartório é um valor, um processo ali, por exemplo, de se já tem um registro de imóveis e vai fazer a transferência para uma outra pessoa, né? Para o posseiro, no caso do Josias para o José, existe ali o pagamento de impostos, né? Dentro do cartório. Então, assim, é mais a disponibilidade da pessoa realmente querer. Por exemplo, vou dar um exemplo, gosto de casos reais, claro, né, que acontece sempre lá no escritório. Essa cliente que a gente está cuidando agora é uma cliente que ela é conservadora. Ela bateu o olho na casa e falou: doutor, eu quero aquela casa. Chegou lá comigo, eu fui atrás de fazer a análise de risco. Lógico. Descobri que o dono da casa tinha falecido. E que existiam 11 herdeiros que queriam vender aquela casa. Diminuíram o valor, claro, né, por causa da complexidade, né, que o falecido não ia vender. Ele estava morto. Então, tinha que fazer ali um processo de inventário. Aí eu conversei com a minha cliente, falei: olha, vai sair custoso. Você quer esse imóvel, regularizar esse imóvel, que ainda não era, só tinha o IPTU. Ela: quero. Bateu o pé e disse que quero. Então, vamos fazer. A gente entrou com um processo de uso capião para os herdeiros, eu advoguei também para os herdeiros, um processo de inventário extrajudicial. Né? Hoje como é que é o custo de um inventário? Depende do patrimônio? Depende do patrimônio. Ele é cobrado uma porcentagem em cima do Monte-Mor, que é o patrimônio. Ele só tinha aquele patrimônio, mesmo aquela casa. Aí entrou-se com um inventário extrajudicial e a gente entrou com uma cessão de direitos hereditários dos herdeiros, dos 11 herdeiros para minha cliente. Imagina só, diz eu entrando no cartório com 20 pessoas. Meu Deus do céu, uma comitiva. Sim, para assinar, mas
tudo gente boa, graças a Sim. Deus. As meninas do cartório também me ajudam bastante, a gente tem esse contato, né? Te explica a situação, vai conversando. Tudo é a disponibilidade do profissional mesmo em querer resolver o problema do cliente. Aí sempre tem, né, essa indagação. Pode ser vendido um imóvel, por exemplo, dentro de um inventário? Pode. Você que está aí, né, que tem esse questionamento, porque muitas das vezes o que acontece muito aqui no Amazonas é a pessoa que tem aquele imóvel que era o matriarca, o patriarca, sim. E aí ele faleceu, né, e aí não tem mais como vender, ali fica impedimento de venda, faz um inventário extrajudicial, pode ser vendido aquele imóvel, faz uma cessão de direitos hereditários ali, dos herdeiros, cedendo aquela posse, né, que passou para eles, para a minha cliente. E, a partir daí, ela soma a posse do falecido, que já estava há 20 anos no imóvel, e vai conseguir fazer uma usucapião e vai regularizar o imóvel. Ela gastou, mas a gente vai conversando, porque, como eu mostrei para os herdeiros, ela gastou um dinheiro que ela compraria na casa, mas a casa já estava com um valor menor. Então, meio que saiu elas por elas. A gente tenta aliviar não só para o lado do cliente, mas também para o lado daquele que está vendendo também, né? Lógico, então, que assim, quer resolver, né, também, né? Tá precisando, né? Respondendo a tua pergunta, é custoso, mas é uma segurança. Lógico. É melhor você fazer todo esse processo do que você não fazer. Porque pode perder, como a sua outra cliente acabou perdendo todo o dinheiro dela. Né? Sim, ela perdeu. Aí perdeu e não teve como recuperar. E isso é tão comum, né? A gente que não... É porque geralmente o que acontece é que as pessoas ficam com vergonha, né? De denunciar, de falar, de que foi enganada, né? Que foi roubada, né? Então eu acho que isso é uma vergonha tão grande que a pessoa acaba não denunciando, né? As pessoas não tem nenhum processo, às vezes a pessoa não tem nenhum processo criminal na costa dela, porque a pessoa ficou tão envergonhada de ter caído numa história dessa. Eu já escutei várias dessas histórias. Coisas muito comuns que acontecem, abrindo agora para vocês, né? Briga entre irmãos, assim, de imóvel de herança, né? Porque quando morre alguém, aí parece que a pessoa, aí a família ela se liga, né, em querer, não, precisa regularizar para vender, para dividir para todo mundo. Sim. Aí o que acontece muito é quando tem aquele imóvel de herança, né? E aí, por exemplo, tem 5 irmãos. Um irmão fica na posse, né? E aí ele fica aí por 10, por 15 anos. Se ele fica por 10, por 15 anos, quando houve ali o falecimento e aquele imóvel ele foi objeto de herança, todos os 5 eles se tornam condôminos. Ou seja, eles têm a posse, mesmo que indiretamente, mas a posse é deles. E aquele que ficou na casa tem a posse direta. Aí ele passa 10 anos, 15 anos, começa a fazer as manutenções, as benfeitorias. Isso é o que mais acontece lá no escritório. E aí, o que acontece? Ele, depois de um tempo, ele faz a usucapião. Ou seja, aquele imóvel de herança ficou apenas para um. Por quê? Porque todos os outros 4 negligenciaram, entende? Aquela posse. Aí depois eles querem requerer. Só que eles passaram do tempo. Existem alguns mecanismos que interrompem essa usucapião, né? Que é aquele prazo de usucapião. Existem 36 tipos de usucapião. Nossa, eu não sabia. Achava que era uma coisa só. Olha só a ignorância aqui. 36 tipos de usucapião? Sim. Que loucura. Não consigo te falar agora Pelo tudo que é muito Deus. Complexo, mas existe de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, existe de 2 anos, aquele marido que abandonou lá e foi embora, e a esposa ficou fazendo toda a manutenção da casa, né? Existe. E aí esse irmão acaba que faz a usucapião e os outros irmãos impedem. A forma de impedimento da usucapião pode ser através de uma notificação extrajudicial, com aviso de recebimento. O que é isso? É dos 4 enviarem por correio uma notificação para esse que ficou na casa, informando. Ei, a gente está olhando aí essa casa. A gente sabe que essa casa ainda é nossa, não é só sua. Ou seja, ele, através dessa notificação, ele diz o interesse dele, sabe? De que ele tem interesse ainda naquele patrimônio. É uma forma de se assegurar do patrimônio que você tem. Ou pode ser através de um
contrato, né, de aluguel. Ah, mas ele não vai pagar o aluguel, mas ele não vai assinar. Mas ele recebeu. Ele está ciente. Entendeu? E muitas vezes os herdeiros também cobram daquele que fica no imóvel um aluguel, né? Para demonstrar que, de fato, ele tem ainda interesse naquele imóvel. Então, existem inúmeras possibilidades de proteção ao patrimônio, que as pessoas realmente elas precisam se alertar, porque o sonho de todo brasileiro é a casa própria. É verdade. E, Anne, me diz uma coisa. Hoje, os órgãos públicos e os bancos, eles facilitam essa regularização de alguma forma para poder liberar empréstimos, né? Como é que está hoje, por exemplo, hoje o posicionamento, as novas diretrizes para o ano, para esse resto do ano de 2023, referente a isso, né? Tem algum movimento para facilitar essa regularização desses imóveis ou não? Olha, os bancos em si, eles liberam os empréstimos que as pessoas têm aquela carta de crédito, né? Sobre compra e venda de imóveis, existe lá o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que antes era o verde e amarelo. São taxas baixas, né? Que as pessoas conseguem, né? Dentro dos cartórios, tem a possibilidade das pessoas conseguirem justiça gratuita. Tá? Existe essa possibilidade, por exemplo, dentro de um cartório, a pessoa ela tem o interesse em fazer um uso capião. Ela pode entrar com um requerimento, né, para mostrar, tanto com o mesmo processo no judiciário. A gente que é advogado, peticiona várias peças, né, a gente entra ali com aquele processo para conseguir justiça gratuita para aquela pessoa não pagar as custas judiciais. No cartório também existe isso. Existe a possibilidade. Ela vai precisar recolher a documentação que o cartório vai pedir para que ela consiga ali demonstrar que ela tem aquela justiça gratuita, né, que ela não tem condições de arcar com as taxas, né, cartoriais, né, e ela consegue. Tem uma cliente minha que vai entrar com esse processo de justiça gratuita e, às vezes, muitas vezes, os advogados não sabem é que quando dá esse indeferimento por parte do cartório, existe a possibilidade da gente entrar com uma dúvida registral, né? É um pouquinho mais trabalhoso, demora um pouco, mas o advogado vai lá e leva aquela dúvida registral. O que é a dúvida registral? É quando o tabelião ele não sente muita segurança em dar aquilo que eu estou pedindo como advogado. Então, ele leva para o juiz, para que o juiz venha, né, ali a dar uma martelada, digamos assim, né, sobre aquela situação. É um processo de disponibilidade do profissional que está ajudando ali aquela regularização e ver que aquela pessoa não tem condições de entrar com esse pedido de justiça gratuita nos cartórios. Olha só, gente, que coisa maravilhosa, né? Você, né, que está com esse seu imóvel irregular, que você tá, por exemplo, recebeu a herança de algum imóvel, tá com essa, né, o inventário complicado, com tudo complicado. Olha só, né? Existem outras possibilidades. Então, às vezes a gente fica achando, né, Anne, que não tem solução, né? Porque não tem condição financeira em algum momento. Mas, olha só, se você for procurar informação e você tiver esse desejo de resolver esse problema, Procure os órgãos, procure os cartórios, procure pessoas, vai estudar sobre esse assunto, contrate pessoas competentes e que realmente conhecem, né, sobre o direito imobiliário, e para que você tenha chances de resolver, né? Que a gente quer resolver, né? A gente precisa resolver isso. Não tem como a gente não resolver. Anne, eu queria, assim, para a gente encerrar aqui o nosso encontro de hoje, que recado que você daria para as pessoas que querem comprar os seus imóveis, querem investir, e para as pessoas que querem regularizar os seus imóveis, né? Pode falar aqui, olha aqui no olho da galera, e qual a mensagem final que você passa para essas pessoas? Olha, a mensagem que eu passo é: invista em imóveis. É muito bom investir em imóvel. Imóvel, quando você investe, ele só se valoriza, né? Passa o tempo, aí cada vez mais o imóvel vem a se valorizar. Você pode... É um patrimônio que você tem, né? Então, eu costumo dizer que você que já tem um apartamento, você que já tem imóvel, cuide dele também, tá? Se você tem um apartamento, saiba que se houve algum vício construtivo, tudo tem prazo,
tá? Dentro com a construtora, dentro com o condomínio, não se mantenha inerte, omisso. Cuide daquilo que você já conseguiu. E aquilo que você tem, no caso a posse, para você conseguir fazer essa regularização, busque, né, conhecimento. Fale comigo também, eu consigo te informar coisas que você possa ter dúvidas sem cobrar nada por isso. Eu amo ajudar pessoas que estão à mercê de perder um imóvel, que é a sua casa própria, e precisam de conhecimento, de ajuda. É para isso que eu estudo, né, em contribuir. Isso traz propósito para dentro da advocacia em que eu vivo, em poder ajudar pessoas, em poder ver pessoas, doutora, eu consegui, doutora, tá tudo certo agora, eu consegui o meu sonho. Dessa cliente, a gente estava lá no cartório, isso me emocionou muito no dia. E aí a gente saiu de lá e ela falou-me assim, doutor, o meu marido quando chegou em casa, ele chorou tanto. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou, porque era o sonho da vida dele, ele era já assim, um senhor, né? O sonho da vida dele ter uma casa, né? E hoje nós conseguimos, graças a Deus. E eu fico muito feliz em fazer essa contribuição. Então, invista em imóvel, vale a pena, é valorizado cada vez mais. E se você tem um imóvel regular, busque conhecimento. Busque com pessoas que estão dispostas a lhe ajudar, porque vale a pena fazer essa regularização. O imóvel regularizado, ele... como que eu posso dizer, ele valoriza 40% a mais do valor. Eu não sou muito boa de matemática, sim, mas ele se valoriza 40% a mais. Até mesmo para você fazer um empréstimo de aporte ou uma venda, ele vai valorizar mais o imóvel em si. E você pode, né, fazer um financiamento, isso facilita para a pessoa que vai comprar. Porque quando ela vê que tem um registro, está tudo regular, ela consegue com o banco dar aquele imóvel como um empréstimo ali, né, financiar, e consegue dar o valor à vista. Então, assim, tudo melhora. Fora que, quando você deixar tudo certinho, os seus filhos vão agradecer, porque a gente também não é de ferro, né? Lógico, uma hora lógico. A gente vai morrer. Com certeza. E aí já deixa tudo certinho, porque depois que a pessoa morre, fica muito mais enrolado para os herdeiros conseguir regularizar aquele imóvel. E mais caro. Então, Anne, já vai ficar deixa aqui, tá? Que a próxima vez que tu vieres pra cá, tu vais falar sobre holding familiar. Ai, tá bom? Amo. Porque eu acho que a gente precisa divulgar sobre isso, Com né? certeza. Falar sobre holding. E é uma coisa que as pessoas nem sabem que existe. Né? É verdade. Né? Às vezes compra um imóvel, bota no nome, poderia ter botado ali na holding, e na hora que fecha os olhos, ou, né, facilita para a vida de todo mundo. Com né? certeza. E inclusive para você receber os seus aluguéis, né? Porque você pode abrir uma empresa e ter benefícios e pagar menos impostos sobre esses aluguéis. Anne, eu quero te agradecer. Poxa, olha, obrigada. vai ser só a primeira, tá? Você vai virar aqui, vai estar aqui sempre aqui com a gente, porque é um assunto que eu adoro, né? Eu invisto em imóveis, né? Eu gosto muito, depois a gente vai conversar. E já me enfiei em algumas furadas, mas estou regularizando, né? Eu acho que o caminho é por aí, regularizar. E eu acho que é uma excelente fonte de renda. Né? Eu acho que é uma fonte de renda segura, né? Apesar de todos esses riscos, né? Como a gente sempre fala, sempre existem riscos em todas as áreas da nossa vida, né? Não existe nada que não tenha risco. Então, se você se cerca de bons profissionais aqui, como a doutora Anne, né? Você vai ter uma rede de pessoas que eu sempre falo, gente, a gente nunca faz nada sozinha, né, Anne? Aqui, ó, a Anne tá aqui com o esposo aqui, a gente tá aqui com o Ismael, com o Irisson, ou seja, aqui é tanta gente para que isso aconteça. Então, a gente tem que entender que a gente precisa de todo mundo. E que quanto mais a gente faz perguntas, mais a gente tem chance de ter sucesso. Faça perguntas, né? Procure entender sobre esse negócio que você está fazendo, porque provavelmente você ainda é um bebezinho na área dos imóveis. Então, eu acho que a gente sempre tem que se proteger esse futuro imóvel e contratar pessoas competentes para que possam nos orientar. Anne, muito obrigada. Eu é que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Eu também. É um amor. Oh, meu Deus, obrigada. Então, na próxima, eu vou te chamar para a gente falar só sobre holding familiar, tá bom?
Bom, você que ficou com a gente aqui até agora, compartilha com as pessoas, com seus amigos, que você acha que de repente está quase se metendo numa furada, né? O que de repente ele precisa fazer, contratar uma advogada dentro do direito imobiliário, né? Pesquisar sobre esse imóvel, ou você que tem um imóvel que está irregular, mas você quer vender, você quer para outro lugar. Você quer fazer com que esse imóvel valorize. Olha, você nos viu a doutora falando que um imóvel regularizado, ele chega até 40% de aumento na sua valorização. Por quê? Porque ele é um imóvel que vai poder ser financiado pelos bancos. Ele vai receber, ele vai poder ter essa chancela de ser regularizado. Isso já faz com que você crie, né, até uma frequência de mais prosperidade para a sua vida. Eu aguardo você no próximo Amo Boletos. Tchau, tchau, gente! E aí? Turn your magic on.